Olá! Hoje a nossa aula é sobre elementos coesivos, a gente vai ver alguns conceitos e corrigir alguns exercícios do Trilhas. Primeiro vamos ver o conceito de coesão textual. Em um texto, a retomada de informações e a relação entre essas informações constituem a coesão textual. A coesão se faz com o uso de pronomes, substantivos, palavras sinônimas e outros elementos que organizam o texto, conferindo-lhe sentido. A coesão textual é a conexão linguística que permite a amarração das ideias dentro de um texto. Bem utilizada, a coesão permite a eficiência na transmissão da mensagem ao interlocutor e, por consequência, o entendimento. Dentro do texto, a coesão pode ser compreendida pelas relações linguísticas, como os advérbios, pronomes, o emprego de conectivos, sinônimos, dentre outros. Para ser melhor empregada, a coesão necessita de recursos, como palavras e expressões, que têm como objetivo estabelecer a interligação entre os segmentos do texto. Esses recursos são chamados de elementos de coesão. Módulo 1, capítulo 1, página 17, questão 1. Releia os parágrafos iniciais do texto A Lenda do Irapuru. Então, aí nós temos os 3 primeiros parágrafos da Lenda do Irapuru, que nós já lemos anteriormente em outro videozinho, em outra aula. E aí a gente percebe que há alguns termos em destaque, né, negritados aí. E a pergunta é: qual foi a primeira expressão usada para fazer referência ao personagem principal dessa lenda? Transcreva abaixo. Então, lembrando que o personagem principal da lenda é o Catuboré, e o primeiro trecho, né, a primeira expressão que faz referência a esse personagem no texto é um jovem indígena. A gente pode ler aí na primeira linha. Então, essa é a nossa resposta. Letra B. As palavras em destaque na lenda apresentam informações não citadas anteriormente ou fazem referência ao personagem da história citado anteriormente. Vamos voltar lá no textinho. A gente percebe que todos esses trechos que estão em negrito, que estão destacados, eles se referem o quê? Ao Catuboré, né? Que é o personagem principal da nossa lenda. Então, é claro que a nossa resposta só pode ser fazem referência ao personagem da história citado anteriormente. Letra C. Onde essa história acontece? Transcreva a expressão que indica essa informação na lenda. A nossa resposta é em uma tribo na floresta amazônica. Letra D. Alguma das palavras ou expressões destacadas faz referência ao lugar onde a história se passa? Explique esse fato. A nossa resposta é não, pois o espaço não precisou ser retomado para que os acontecimentos iniciais da trama se desenrolassem. Isso ocorreu talvez pelo fato de esse espaço não mudar, ou seja, os fatos ocorreram no mesmo lugar. Vamos para a próxima. Letra E. A que classes gramaticais pertencem as palavras em destaque no último parágrafo desse trecho? Então, aí a gente percebe que são 3 palavrinhas em destaque: desaparecido, o e catuboré. Então, desaparecido é um adjetivo que foi substantivado, ou seja, naturalmente, essa palavra pertence à classe dos adjetivos, mas nesse contexto, ela foi substantivada, ou seja, está exercendo a função de um substantivo. O é um pronome pessoal oblíquo e catuboré é um substantivo próprio. Letra F. Qual é a importância do emprego das palavras em destaque nesse trecho da lenda? A resposta é: elas evitam a repetição de um mesmo termo, tornando a leitura do texto muito mais fluida. Então, o que a gente percebe? Que quando a gente utiliza esses sinônimos, esses pronomes, essas palavras retomando
o termo catuboré, nós estamos evitando a repetição. Já pensou se a gente utilizasse catuboré, 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 até o final do texto? Ia ficar um texto cansativo de ler. Então, essa é a importância dos elementos coesivos. A gente utiliza esses elementos principalmente para evitar a repetição desnecessária de um mesmo termo dentro de um texto. E assim o nosso texto ele fica mais elaborado, ele fica muito mais leve. Questão 2. Leia outro trecho da lenda. Então, aí nós temos mais um trechinho da nossa lenda com algumas palavras destacadas em rosa. Sua amada, ela e sua. Vamos ver o que pede na questão. Letra A. Além do nome da personagem, que outras palavras e expressões desse trecho foram empregadas para fazer referência à personagem Mainá? Sublinhas. Então, aí a gente já percebe os trechos que foram sublinhados, eles estão se referindo, eles estão retomando a palavra, né, a personagem Mainá. Letra B. Releia 2 termos desse trecho e encontre sinônimos que poderiam substituí-los sem alterar o sentido. Então, aí nós temos a palavra tristeza e nós temos a palavra ave. E o que a questão pede? Que você coloque sinônimos para essas palavras sem alterar o sentido. Então, a gente deixa essa questão como resposta pessoal, porém, nós temos algumas sugestões de resposta. Para tristeza, a gente pode colocar melancolia, desânimo, sofrimento e qualquer outro sinônimo que não altere o sentido. Para ave, a gente pode colocar pássaro, passarinho ou irapuru, que era o tipo de ave que nós estávamos, né, lendo nessa lenda. Por meio dessas atividades, vimos que quando escrevemos um texto, utilizamos diferentes elementos, como personagens, lugares, datas, entre outras informações. No decorrer do texto, empregamos certas palavras, expressões ou frases que, além de retomar esses elementos, dão forma e sentido ao texto. Então, aí, mais uma vez, reforçando a importância dos elementos coesivos. Número 3. Leia na tirinha a seguir um diálogo entre Marci e Pati Pimentinha. Eu gostaria de fazer uma pergunta à professora, mas receio que ela ache boba. Dizem que a única pergunta boba é aquela que você não faz. Professora, tudo bem se entregarmos o resumo do livro com 1 ano de atraso? Eles estavam errados. Letra A. Por que Pati Pimentinha julgou que a professora acharia sua pergunta boba? Porque a resposta negativa de sua pergunta era esperada, já que ela queria entregar o trabalho com 1 ano de atraso. Letra B. Como Márcia incentivou sua amiga a fazer a pergunta à professora? Resposta. Márcia disse a Pati Pimentinha que não há perguntas bobas, a não ser aquelas que não são feitas. Letra C. Na tirinha, alguns elementos coesivos são empregados para retomar uma palavra ou expressão já mencionada. Ligue os pronomes a seguir aos elementos que eles retomam. Então, aí, numa coluna, a gente tem os pronomes e, do outro lado, aqueles termos que eles estão retomando. Então, ela está se referindo a quem? A professora. O a está se referindo à pergunta. Aquela também está se referindo à pergunta. E eles está se referindo, os que dizem que a única pergunta boba é aquela que você não faz. Letra D. Das palavras acima, 2 retomam o termo pergunta. Explique por que isso ocorreu. A nossa resposta: para evitar a repetição da palavra pergunta e deixar o texto menos monótono. Letra E. Por qual sinônimo a palavra pergunta, empregada no segundo quadrinho, poderia ser substituída? Resposta: pela palavra questão. A gente poderia substituir pergunta por questão e o sentido continuaria o mesmo. Letra F.
um pronome pode ser empregado para retomar uma frase ou até um parágrafo. Na tirinha, que pronome retoma a fala de um balão todo? O pronome eles, do último quadrinho, que retoma a fala do segundo balão. Então, nós temos um pronome no último quadrinho, eles, que está retomando toda a fala do segundo balão. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero vocês na próxima aula. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês.